Saudações, terráqueos! Tudo bom? Rodrigo Rezende, mais uma vez com vocês aqui na Academia Universalista. E nossa, quanto tempo, hein? Mas é isso aí, esse curso é bem dinâmico, vai levar o tempo que for necessário, mas a gente vai chegar à nossa conclusão. E hoje, continuando ele, estamos na nossa aula do nível social 2, aula 5, sobre as mídias, tá? Se você chegou de paraquedas agora e não sabe o que é a Academia Universalista, é um curso gratuito que está disponibilizado aqui no YouTube, mas principalmente no site cienciauniversalista.com.br, onde lá você faz um cadastro, tudo gratuito, galera, aqui. E aí você coloque a sua imagem, você vai entender que você vai fazer parte de um mapa interativo e lá vão estar disponibilizadas as aulas dentro de um mapa, enfim, toda uma estrutura que você vai achar bem interessante, beleza? E hoje, continuando o nosso nível social 2, lidando agora, lembra que o social 1 a gente falou mais sobre o passado, apresentamos um passado um pouco diferente e estamos mergulhando no nosso presente, e o social 3 será o futuro, tá? Vamos vislumbrar qual é o futuro da humanidade. E nessa quinta aula, de 7 aulas do nível social 2, vamos falar sobre as mídias, tá? E que é um assunto bem contemporâneo, né? Bem interessante. De antemão, eu queria aqui dar um alerta, que é o seguinte: vocês nunca, jamais devem acreditar em mim. Vocês devem usufruir desse conteúdo e estudar e buscar analisar se o que eu falo é a verdade ou não, beleza? Eu estou sendo muito sincero, isso não significa que tudo que eu coloque aqui seja verdade. Pode ser que eu esteja equivocado, mas que eu estou procurando fazer o trabalho com a maior sinceridade possível e passar para vocês um conteúdo que eu acho interessante e necessário para a gente abrir nossa mente. E isso é verdade, tá? Então vamos lá. Origem da mídia. As histórias míticas e épicas repassadas no decorrer da história, oralmente, acabaram perdendo espaço para as histórias escritas. E a gente vê aí, né, diversas escritas aí na América Central, egípcia, sumeriana, enfim. Lá atrás, tudo era oralmente. E imagina, você que sabe o que é um telefone sem fio. Quando você passa uma comunicação oral, ela se distorce muito, tá? E aí, desde a Suméria, que a gente tem o conhecimento, quando eles criaram a escrita, né, da nossa humanidade moderna, vamos dizer assim, recente humanidade, isso facilitou você registrar, você salvar essas informações. Isso foi eu acho que uma das maiores revoluções da humanidade, tá? E aí, com isso, a escrita, ela não era para todos. Ainda não é, infelizmente, mas ela não era para todos. E aí, com o tempo, existiam aqueles que eram os mensageiros daqueles escrivões ali, que detinham a habilidade da escrita, e alguns que tinham também a leitura, iriam passar o comunicado, normalmente de um rei, de autoridade, para o povo mais ignorante, tá? E assim foram contadas as nossas histórias. Aí você imagina, nossa, será então que o nosso passado é exatamente como contaram? Certamente não. Estamos falando de um período muito longo, com muito material perdido, muitas línguas que já são mortas, não existem mais, cheias de traduções. Então isso tudo já mostra que a mídia, ela passou por muitas modificações, tá? E muitas informações realmente foram perdidas. Mas vamos lá. Mídia criada. E aí agora vem o seguinte. Como é que essa mídia foi evoluindo, tá? Então, da Revolução Industrial para cá, vamos dar um salto. Começaram a surgir, antes disso, os pergaminhos, os livros. E aí veio para a nossa história moderna o jornal. Jornal papel, jornal escrito, né? Ali é o papel, que existe até hoje, mas pouco veiculado agora. E estamos agora na era digital. Então vimos aí na década de 40, salvo engano, a origem do primeiro televisor, da primeira televisão, primeira transmissão em TV. E olha, isso deve ter sido extraordinário. Antes disso, a informação, a mídia, ela era via jornal e via rádio, tá? Mas aí veio a outra grande revolução, que não é, além de escutar, que eu já acho assim fenomenal você escutar, né, uma pessoa falando de qualquer lugar do planeta ali por uma caixinha, você ia vê-la também.
Gente, isso pra época, eu imagino quem viu a primeira vez em uma caixa aparecer uma pessoa falando. Deve ter sido extraordinário. E hoje estamos numa era digital, até diria desenfreada. Estamos evoluindo muito e não sabemos nem para onde podemos chegar. Então hoje já temos esse tipo de aparelho aqui, ó, onde esse pequeno aparelho já tem uma tonelada de aparelhos aí da década de 80 aqui dentro. Tá? Então você vê, você fala, você se diverte, você joga, você tem agenda, enfim, você tem todas as ferramentas necessárias, você vai ao banco, você faz pagamentos. Sua vida realmente está hoje alienada a uma caixinha desse tamanho aqui, né? Esse cristal líquido aqui. E essa imersão cada vez maior, que é a era da realidade virtual. Onde, por exemplo, aí, ó, o rapaz aí com uma tela de realidade virtual, onde a imersão é algo extraordinário. Eu já tive a experiência de utilizar alguns óculos desses, como o do próprio PlayStation 4. E eu digo para vocês, olha, é incrível. Daqui a alguns anos, com a nitidez absurda da imagem, você realmente se sente em um local. Estamos cada vez mais nos aproximando, só falta agora enfiar um ferro na nuca para a gente entrar na Matrix, literalmente. Porque é assustador até, tá? Mas eu acho que não precisamos mais, até esse slide, falar de mídia. A gente já entendeu o que é a mídia. Mas a questão é, o que está por trás da mídia? De quem são as mídias? As mídias são algo democrático, todo mundo tem e é tudo lindinho? Olha, depois da internet, ela democratizou muito mais do que sempre existiu, tá? Hoje todo mundo é um gerador de conteúdo. Como eu aqui agora, nesse momento para vocês, estou gerando conteúdo para você, tá? Só que isso traz algumas consequências, tá? Positivas e outras dificuldades aí nesse meio do acesso à informação, tá? Mas vamos agora lá para trás, que é o seguinte. Quando a gente fala de mídia, lá atrás existe uma mídia em papel, uma ou umas, né? Que foi utilizada para o domínio da massa. Você imagina o que é que seja? Você imagina que tipo de informações ficaram restritas a um pequeno grupo e aquilo tinha uma comoção, tinha um poder de modificar diversas sociedades. E estamos falando das religiões, ou seja, uma mídia de massa. Então você com a Bíblia, por exemplo, ou o Corão, o que seja, pequenos livros, pequenos conjuntos de informações que na mão de poucos, ainda mais aqueles poucos que sabiam ler, eles dominavam aquelas ideias. Eles dominavam, eles manipulavam. Não é à toa que existem diversas dezenas de Bíblias diferentes hoje, porque todas elas foram reescritas, traduzidas por aqueles que tinham interesse de ser daquela forma, ou até mesmo pelo próprio tradutor que colocava ali a sua própria interpretação. E lá atrás, quem dominava, né, isso era literalmente algo mágico, era algo divino, era alguém que tinha contato direto com Deus. Não era qualquer um que lia as escrituras sagradas e passava algo. Aquele cara era divino, estava, né, conectado, ainda mais o povão que não sabia nem desenhar um ó com um copo. Então as religiões, as mídias de massa, né, a religião é um conjunto de sistemas culturais e de crenças, além de visões de mundo que estabelece os símbolos que relacionam a humanidade com a espiritualidade e seus próprios valores morais. Agora imagina dominar isso aí, dominar o princípio dos valores morais de uma sociedade. E você começar a conduzir, né? Então você vê que antigamente, nos sistemas sociais feudais, monárquicos, enfim, a elite ela era bem concentrada, coisa que não mudou muito hoje em dia, né? Mas a discrepância era absurda. E ela detinha todo o conhecimento. E ali ela regia todas as leis, os impostos, a forma de vida, em cima do acesso da informação. E a mídia, né, os pergaminhos, os livros, os mensageiros, eles iam só passar para o povo aquilo que o rei, que o senhor feudal ou que a elite gostaria, precisava, tá? E ter a certeza que nada ia ser contra a própria elite. Aí, por exemplo, tem, né, a tabuleta de Moisés, aí, os 10 mandamentos, né, que veio para a humanidade e escreveu e falou, ó, foi Deus, hein? Foi eu não, ó, o cara escreveu aqui, ó, vamos lá, vamos mudar a humanidade. E presta atenção
se você vê nessa tábua aí, ó, tem um mandamento ali, que como tá muito pequeno, eu vou dar um zoom para vocês, ó, Moisés falando, ó. Viu aí? Compartilhem a Academia Universalista, é um dos mandamentos. Tá escrito, posso fazer nada. É a mídia, é verdade, acredite em mim, hein? E seguindo sobre esse controle da informação, o que nós mais vemos hoje é a censura, tá? Na verdade, a palavra censura tem a ver com o próprio Estado, o governo, ele definir aquilo que pode ser dito. Isso existe em muitas nações, tá? Mas existe uma censura, vamos utilizar essa palavra, que é um filtro intencional da informação na mídia. E isso está muito associado a pequenos grupos, pequenas elites aí mundiais, e está ligados a interesses econômicos, militares, políticos, ou seja, a verdade ela não flui naturalmente na mídia. A verdade ela não circula entre as pessoas como a gente deveria ter, tá? Simplesmente tudo que chega até você hoje é propaganda. Cabe a você filtrar essa propaganda, tirar delas as informações que você conseguiu filtrar como importantes, tá? Ou plausíveis, e você buscar a sua verdade. Não é que é a sua verdade, mas a verdade ela vai ser abraçada dessa forma pelas pessoas. Porque, infelizmente, o que chega hoje para você praticamente é propaganda. Ou seja, é uma agenda. É algo que algumas pessoas querem que você acredite, né? Que você tenha como verdade. E nisso são formados os seus gostos, as suas necessidades. E aí quando você vê a própria cultura, o próprio consumismo da população está em cima daquilo que estão implantando em nossas mentes através da mídia. E isso é um problema bem sério, tá? Então, ó, já vão estar dizendo aí, ó, que o universalismo é perigoso, cuidado, é fake news, notícias falsas. Esse termo fake news, eu acho que de uns anos para cá, estamos escutando bastante, né? Se é na política, é um acusando o outro de fake news. Interessante é a palavra que eu queria destacar aqui, hipocrisia. Repare que normalmente aquele que mais acusa de algo é aquele quem faz o algo. Isso é incrível. Quem mais acusa o outro de fake news é um provedor de fake news. Tá? Aquele que acusa o outro de alienado, ele é alienado. Então, enfim, estamos na sociedade hipócrita. E aí alguns termos aí que a gente escuta bastante, né? A ciência disse, a ciência falou. A ciência não tem verbo, não tem palavra. Não existe alguém que pode falar pela ciência. Porque a ciência ela é mutante, ela é mutável. Existem N indivíduos que podem falar por ela. Tá? Mas ela não é única, ela não é consolidada. Então não posso dizer, a ciência disse isso aqui. Tá? Na verdade é um conjunto de pessoas muito grande que chegou a um consenso daquilo ali. Tá? E hoje, o que é que acontece? Muito rapidamente, muito fácil na mídia, basta uma pessoa criou ali, disse que foi a ciência e já foi feita uma pesquisa dizendo que se uma postagem, por exemplo, no Facebook, alguma rede social, começar com alegam os cientistas, disse que a credibilidade aumenta muito. Porque em 2007, por exemplo, houve uma pesquisa para ver qual era o perfil profissional que dava mais credibilidade. E é o meio científico, é o meio acadêmico. Em último lugar, adivinha? Político. Em penúltimo, militares. Então, assim, político a gente já sabe que vai ficar em último lugar. Em primeiro é a própria meio acadêmico. Então, o que é que a galera, o que é que os próprios políticos, os malandros fizeram? Não, vamos dizer que é a ciência, porque a gente sabe que tem credibilidade, e aí ferra a própria ciência na mídia. Isso é um negócio complicado. E aí vem os termos. Você é negacionista. Como se negacionista fosse você negar a ciência. E não é isso, não existe. Agora, não quer dizer que você negar algo pontual que alguém está promovendo como ciência seja negacionismo, todos nós seremos em algum momento. Porque sempre tem um Zé Ruela falando algo que é absurdo, que não é ciência de fato. Tá? Conspiracionista, tomista, seu universalista, né? Que não falta isso no momento. Conspiracionista é algo também delicado. A gente vai ver que a gente vive em um mundo repleto, nós vivemos em uma verdadeira conspiração. Um conjunto de conspirações. Então é impossível não sermos conspiracionistas. Porque se você atesta tudo que é oficial, tudo que chega pela mídia como verdade,
eu acho que você está mergulhadaço na Matrix. E, enfim, vai ser difícil alguém abrir sua mente. E talvez você viva no mundo dos unicórnios. E eu não conheço, minha Matrix aqui é um pouco diferente. Eu acho que a gente está trabalhando aqui justamente para abrir os nossos olhos em relação a isso. Não quer dizer que você tem que desacreditar de tudo. A gente vai, nessa aula, abordar sobre isso. Mas não dá também para aceitar tudo só porque está na mídia ou em um site bacana e qualquer coisa assim. Beleza? Então, o que é que passam para a gente? Que a gente deve acreditar na mídia. Acredite. Confie. Não questione. Por quê? Claro, o que é oficial, ele quer o melhor para você. Você consegue acreditar nisso, meu amigo? Pensa aí direitinho, minha amiga. Se tem fundamento acreditar em tudo que passam pra gente pela mídia, tá? O oficial é sempre o real. Você acha? Você acha que não há mentira no mundo? Você acha que não há um jogo de interesses? E quem é a camada mais rasa disso tudo? Somos nós, tá? Então é o seguinte, falando em controle da informação, vou começar a pincelar algumas coisas, já vindo para a prática do nosso presente, certo? Alguns temas aqui eu já abordei em vídeos passados da academia, se você não assistiu, vai lá, confere, tá? Existe uma ordem cronológica aqui, uma ordem pedagógica dos assuntos, mas vou pincelar algumas coisas, inclusive algumas coisas mais recentes, tá? Por exemplo, falando em ciência, falando em que é oficial é real, vou ler aqui com vocês, ó. Siga o caminho do dinheiro. Essa é uma máxima jornalística que vai te ajudar bastante. Quando você vê uma situação diferente, peraí, tem alguém ganhando dinheiro com isso? Isso poderia ser interessante para alguém? Vai lá. Só que chega um momento, pode ser que de repente todo mundo que está envolvido já tenha muito dinheiro. Então a questão não é ver quem tem dinheiro, é quem está ganhando dinheiro com isso. Tá? E vamos supor que talvez não seja nem dinheiro mais. Já tenha tanto dinheiro ali naquela situação que deve ser uma outra premissa, um outro intuito, que talvez seja o próprio poder em si. Existe gente de tudo nessa vida, tá? E finalizo ali com não existe almoço, entre aspas, almoço grátis. Alguém vai pagar a conta. Tá? Então eu acho muito bonitinho e até ingênuo da parte de alguns quando falam assim, tal coisa é grátis. Não é grátis. Pode ser que você não esteja desembolsando uma verba ali, mas você indiretamente vai pagar. A massa, a sociedade, ela vai pagar por aquilo. Ela vai ter que honrar aquilo. Então, siga o dinheiro. Veja como é que está funcionando essa estrutura para aquilo ser grátis ou para aquilo ser acessível. Em custa de quê? Tá? Isso para tudo na vida. E aí, por exemplo, quando tudo que é oficial, que você fala, não, é seguro, é maravilhoso, é a da ciência, entre aspas, né? Lembra do caso da talidomida? Né, um componente que foi associado aí a analgésico, antibiótico, etc., pós-guerra. Pô, é seguro, foi uma equipe médica imensa, todo mundo, aí vamos tomar esse componente. E aí começou a ter um surto, uma verdadeira catástrofe de fetos nascendo com deformações. E levaram 6 anos ainda para proibir isso. Ou seja, nesse período, se você fala assim, gente, esse negócio foi testado direito, cara, e essa talidomida aí, quais são os efeitos? Tá? Você está negando a ciência? Tome logo isso é seguro. Ainda mais você que está grávida, pode ficar tranquila. Depois que acontece o problema, quem é que paga a conta? Você acha que alguém que criou, alguém paga a conta? Infelizmente não. Outro assunto. Lembra do 11 de setembro? Aquele episódio todo que ocorreu lá, né? Claro, você viu na TV e eles explicaram, né? A gente já falou sobre esse assunto várias vezes, porque é um grande marco aqui. Se tratando desse assunto, né, de conspiração, enfim. Mas você sabia que além daquelas 2 torres caiu outra? Eu acho que a maior parte de vocês que estão assistindo, vocês não sabiam. Mas além daqueles 2 prédios que colapsaram, caiu um terceiro também, que é o World Trade Center 7, a Torre 7. Essa aí da imagem, ó. Sabia que ela foi pro chão? Mas por que será? Não bateu nenhum avião lá, não teve nenhuma explosão, nada demais? Pois é, meu querido, agora você entendeu porque você não precisa ficar sabendo. 2017, né, vazaram imagens aí da Marinha norte-americana, pilotos de caças identificando ali objetos físicos que o próprio radar, os sensores de temperatura, enfim, conseguiram travar ali o alvo e fazendo movimentos completamente diferentes de qualquer nave
que a gente conhece, aquela coisa toda, os pilotos, cara, o que é isso, Palito, tal, não sei o que. 2017, 18, 19, 20, 21. 4 anos depois. Isso devido a vazamento a um grupo aí, que eu esqueci o nome agora, tem até um cara de uma banda aí, que foi uma banda famosa de rock, que está encabeçando. Levaram isso para a mídia. Aí, então, depois disso, porque em 2017 a Marinha não falou, ó, gente, que eu achei, olha que legal, não sabemos o que é, mas ó, nós somos tão bonzinhos e queremos a verdade para você, que vamos divulgar. Silêncio, meu amigo, silêncio total. Aí agora eles até, para minha surpresa, revelaram, realmente esses vídeos são reais. E não sabemos o que são esses objetos voando aí. Daí o nome OVNI. Ou seja, se em 2017, ou em qualquer data aí para trás, em todo esse assunto ufológico você fala alguma coisa, você é lunático, você é conspiracionista, você é negacionista. Cadê as provas? Não é nada oficial. Blá, 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 blá. Aí você tem que ficar ouvindo isso. Aí quando a coisa vira meio que oficial, aí você olha pro cara, e aí? Mas antes ninguém podia falar nada. Vamos lá. Área 51. Rapaz, tem uma galera aí que tá falando que tem uma tal de Área 51, viu coisas, olha, objetos diferenciados, e dizem que fazem muito estudo, houve vazamento de informações lá de dentro. Além da Área 51 existem outras áreas, que o que a gente vê ali em cima não é nada, a maior parte tá no subterrâneo. Qual é a posição oficial do exército americano desde sempre? Não existe Área 51. Não existe Área 51, não existe oficial. Ou seja, conspiração, vai dizer que tem Área 51, babá, galera só na dancinha, ridicularizando os outros. Você acredita nisso, né? Meu Deus do céu, tanta coisa pra fazer. Eu tô falando coisa que eu escuto, viu, galera? Espero que você se identifique também. Tanta coisa pra fazer, é que ele fica estudando, é que ele fica lendo e tal. Aí eis que de repente, né, eu lembro que eu usava um programa chamado WorldFind, aí o Google comprou, aí virou Google Earth, aí, foto. O que é isso aqui? Aí o exército vem e fala, realmente existe a Área 51. A gente falou que não existia, mas pra não gerar muito, existe. Mas não tem nada de história de ufologia, nem ET. E aí a gente segue acreditando, e agora é oficial que a base 51, a área 51 existe. Beleza? Inclusive, é um dos lugares, como muitos lugares militares, mas muito mais até do que o Pentágono, a segurança lá é absurda. Você entrou lá, antes da entrada tem 1 zilhão de avisos, você entrou, se materializa, de repente aparecem, né, militares ao seu redor, mandando você se retirar, e isso já uns brilhinhos na montanha de sniper esperando para dar um tiro em você e acabar com essa história, beleza? Então o que eles guardam ali com certeza é muito valioso, são informações que estão muito além. O que é que tem lá dentro? Não sabemos, mas imaginamos. E aí, seguindo esse controle da informação, eu estou querendo mostrar para vocês até onde pode ir a toca do coelho, né? O buraco é mais embaixo. Olha só que interessante. Vocês lembram em 2008? Aquele boom, crash na verdade, não boom, crash imobiliário, aquela crise econômica absurda que a galera do 2012 já estava falando que ia ser o crash global, ia dar problema geral, etc. Tal. Logo depois veio outra gripe, de novo. Né? A gente já está ficando acostumado. E adivinha de onde veio? Do mesmo país, mesma coisa, mesma história. Não era do frango, agora era do porquinho, né? Tendo o morcego, já falei, vai ter em algum momento a do hipopótamo. Só estou esperando inventar a do hipopótamo, tá? E aí em junho de 2009, a Polônia estava desconfiada da vacinação da gripe suína. Tá? Essa foi a notícia de junho de 2009, tá aí, no jornal Taiwan News. Vou ler aqui com vocês, ó. Primeiro-ministro polonês Donald Tusk diz que seu governo não vai comprar vacinas para a gripe suína que não tenham sido devidamente testadas, ou de produtores que não assumirem a responsabilidade por possíveis efeitos colaterais. Ou seja, se a gente vem comprar o nosso produto, você vai se responsabilizar se isso der merda. Tá? Vamos chegar lá. Tusk disse a repórteres sexta-feira que os produtores de vacinas estavam pressionando os governos a comprarem, mas também exigindo que toda a responsabilidade e compensação por possíveis efeitos colaterais recaíssem sobre os governos que comprassem o medicamento.
Ele ressaltou que os poucos casos de gripe suína na Polônia foram leves e nenhuma morte foi relatada. Junho de 2009. Tá aí, ó. Taiwan News. 11 de junho de 2000. Aí embaixo, ó. De 2009. Beleza? E lembro nessa época de entrevistas mostrando que, além de Polônia, outros países não estavam indo comprar vacinas porque viam que não era necessário e que o negócio não era seguro. Até mesmo porque as poucas vacinas que foram criadas, no contrato fazia isso aí. A responsabilidade era toda do governo. Tá? E detalhe, nessa época, por exemplo, existia uma empresa, uma indústria farmacêutica muito grande, chamada Roche, que já tinha perdido concordata, estava mal das pernas. Tá? E aí eis que aparece essa gripe, e eis que, nossa, criaram em poucos meses uma vacina, criaram também o Tamiflu, né, o antiviral, o antigripal, todas da empresa, patente, né, claro, tem que usar essa, e o contrato deles para entrarem nos países era exatamente dessa forma, tá? E eis que a Roche ficou muito bem depois financeiramente. Saiu da concordata e ó, tá muito bem, obrigado, show de bola, beleza? E assim segue. E aí em 2010, em abril de 2010, logo depois, ainda no período ali, né, pandemia, etc e tal, eis que o presidente da Polônia, com um vice-presidente, com a grande comitiva ali, com militares, com a elite do governo, Tupolev, uma aeronave russa, se aproximando do aeroporto, eis que ela misteriosamente explode. Testemunhas relataram ver pessoas andando em uma floresta próxima e viram um disparo solo-ar em direção à aeronave. Na época falaram, isso é conspiração, a culpa foi um erro do piloto e blá 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 blá. Ouvi muito blá blá blá, ouvi muito, isso é conspiração, o que é que tem a ver um assunto com o outro? Falei, não estou falando que tem a ver, só estou achando estranho, muito estranho, beleza? Eis que aí em 2021, ó a notícia que vem, Polônia encontra explosivo em avião presidencial que caiu na Rússia. Opa! Opa! 10 anos depois, 11 anos depois, né, vem essa perícia com esses relatos, hein? Ninguém nem lembra mais, dane-se, fala agora a verdade, que o pessoal não tá nem aí. Mas olha o que é que acontece hoje, 2021. O ceticismo polonês, a vacina contra a Covid está alta, ninguém está querendo tomar. Por quê? Porque as pessoas, os governos não vão se responsabilizar e o povo vai se lascar e não é testado, não tem segurança, como foram das vezes passadas. Aí eu te pergunto, isso tudo é aleatório, é caótico? Cabe a você, meu amigo, decidir. Eu não sei de nada. Sabe aquela afirmação? Que ali é a palavra sagrada, é a palavra de Deus, que Deus escreveu o livro sagrado. Então ali, ó, é divino. Sabe o que eu digo em relação a isso? Esquece, meu amigo. Não estou dizendo para você esquecer a sua religião, você tem uma religião, ou deixar de ler ou não o livro. Eu estou pedindo que você esqueça a ideia de que aquilo ali foi algo, uma criação divina. E não foi. Muito pelo contrário, o que não falta nesse livro é paradoxo, enfim, são diversas bizarrices, contradições e coisas legais que dá para se aproveitar, tá? Como um livro qualquer. E aí, falando nisso, falando em controle de informação, já que a gente sabe que a religião é algo que movimenta as massas, sabe o que foi o primeiro concílio de Nicéia? Ele foi um grande encontro eclesiástico lá, ou seja, o topo da igreja. Ah, mas a igreja é uma coisa, e o Estado? Era a mesma coisa. Ó, juntinho. Então, o primeiro concílio de Nicéia foi convocado pelo imperador Constantino Grande. Não era pequeno menino não, viu? E aí ele reuniu a galera. E a galera é o seguinte. O que é que a gente vai decidir aqui? Ó, esse livro que Deus criou é o seguinte. Deus criou, mas tinha uma galera dizendo o seguinte. Ó, eu acho que Jesus ele não foi a criação primária de tudo. Ele não é Deus. Ele foi uma criação de Deus. A outra galera, não, negativo. Jesus e Deus nasceram juntinhos. Estão na eternidade desde sempre. Então, vamos lá. Pedra na sua cara. Vamos brigar. Aí chega o imperador. É o seguinte, meu irmão. Esse negócio não tá dando certo. Quem vai ganhar é o time Capitão América, Homem de Ferro. Deixa eu ver. É esse aqui porque eu quero, porque vai me ajudar mais.
Então esquece essa história de Jesus, filho de Deus, um homem, nada. Ele é Deus também, ele é o da galáxia, beleza? Porque eu quero, porque eu escolhi, a galera escolheu, e tá na convenção, e dane-se, acabou. E assim foi feita a palavra divina, tá? Então vou ler com vocês aqui, ó. É somente durante o século IV que o nascimento de Cristo começa a ser celebrado pelos cristãos. Até aí, a sua principal festa era a Páscoa. Mas no dia 6 de janeiro, com a Epifania, quando em 313 Constantino se converte ao cristianismo, né, e oficializa o cristianismo, a Igreja Romana procura uma base de apoio ampla, procurando confundir diversos cultos pagãos com os seus. Desistindo de competir com a Saturnália, deslocou um pouco a sua festa e absorveu o festejo pagão do nascimento do Sol, transformando-o na celebração do nascimento de Cristo. O Papa Gregório XIII fez o resto. É mais fácil mudar o calendário do que mudar a apetência do povo pelas festas. Saturnália era um bacanal. Sabe aquele carnaval, o dia que a baixaria podia comer no centro, podia, tá tudo liberado. Vamos lá, é o sol, é o Deus Sol, é aquela festa, o trio elétrico, aquela zoeira toda, pá, baixaria, tal. E era muita gente. Aí o cara virou cristão. Pô, bicho, eu preciso né? Eu preciso desse rebanho pra mim. E aí? Pô, Saturnália, dia 25 de dezembro, pá. Opa, por que não seu Natal? Nesse dia também. E aí a gente comemora Saturnália, Natal, Saturnália, começa a gritar mais alto, Natal, Natal. Aí estão comemorando o quê? A nova geração pergunta, Natal, é Natal, 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 e vai. E aí fica até hoje. E vocês lembram, em uma das aulas passadas que a gente falou, e você fica achando aí que o Natal é um Papai Noel vermelho, com branco e cinto preto. Errou! Papai Noel, uma criação possivelmente do norte da Europa, Irlanda, né? Ele sempre foi verde. Natal era verdinho como a floresta. E eis que na década de 40 e 50, salvo engano, a Coca-Cola, essa mesma, no refrigerante, criou esse Papai Noel que você tem na sua casa, cara. É isso aí, velho. Ó, que informação sensacional. Pois é, e eu acho interessante aqui na região onde eu moro, o pessoal muito conservador, muito tradicional. E achando um absurdo, não, um negócio de Halloween nos colégios, que temos que manter a nossa tradição, né? Halloween é coisa dos outros, de americano. Aí eu falo, pô, Halloween não é nem de americano. Americano curte o Halloween, mas veio da Europa também. Igual ao nosso Natal. Mas o Natal é nosso, o Halloween não é mentira, rapaz. É tudo de fora, meu irmão. Qual é o problema? Vai curtir, vai virar, vai se fantasiar, qual é o problema? É complicado. Então seria Deus aí um político? Porque isso que a gente vê é pura política. É o Estado ali interferindo diretamente sobre os valores da sociedade. Então de divino isso não tem nada. Isso é do próprio humano, do povo. Né? E aí, falando de conspiração, já que estamos vendo que estamos mergulhados em conspirações. Conspiração significa ato ou efeito de conspirar, conluio, maquinação, trama. Tipo, o presidente se sente alvo de uma conspiração, tá? Então, Rodrigo, você é conspirador? Não, conspirador é quem faz uma conspiração. Talvez quem gosta de estudar conspiração seja o tal do conspiracionista. Se isso é, eu sou conspiracionista. Porque é interessante estudar, não acreditar, estudar. Existe uma grande diferença na verdade e na verdade contada. Tá? Por exemplo, aí alguns tópicos para vocês darem uma estudada. John F. Kennedy, presidente norte-americano, ele morreu de forma absurda. Dá uma estudada aí, por que será que ele morreu? Quem matou? Foi aquele cara mesmo? Como foi possível aqueles tiros? E quem eram as pessoas estranhas que estavam perto do carro? Que até hoje, aquela mulher de guarda-chuva, com casaco, aquelas coisas que até hoje não entenderam. Enfim, quais seriam as motivações? Por quê? O que é que Kennedy falava para ameaçar quem? Ameaçar quem? Por que queriam ele, né? E por que tinha que ser assim, em público? Por que tinha que ser chocante? O World Trade Center. A gente né, já falamos muito sobre isso. E vamos falar aqui um pouquinho. Como é que foi aquilo? Pentágono, um avião caiu lá na Pensilvânia também. Foi o que houve? Foi Osama Bin Laden? Aí os americanos vão lá, fazem uma força-tarefa, pegam o Osama Bin Laden. E aí, cadê ele? É lá, a gente jogou no ar. Tava ocupando espaço. Operação Prato aconteceu aqui no Brasil.
Nossa, eu vi uns relatos, isso aí é conspiração, babá. O exército nunca oficializou. Olha lá, ó. É oficial a Operação Prato. E aí? O próprio exército brasileiro oficializou a parada. Ainda tem gente que não acredita. Né? Fazer o quê? Bombas aí de Hiroshima e Nagasaki, as duas explosões, para mim, os maiores atentados terroristas, né? Uma coisa é você jogar uma bomba em um exército inimigo, outra é você destruir uma cidade inteira de civis, de crianças, de tudo. Né? Projeto Manhattan, sabe o que significa Projeto Manhattan? Pois é, durante os 3, 4 anos de sua existência, era a maior conspiração do mundo. Você envolver quase 500 mil de pessoas em um projeto e não vazar. E vocês ainda duvidam da capacidade de uma conspiração ser abafada? Estudem sobre o que foi o Projeto Manhattan. Já falei sobre isso e voltaria a falar possivelmente. Seguindo conspirações, aí vem o problema. Não significa... Você entender que existem conspirações não significa acreditar que tudo que é conspiração é verdade. E se eu sou um cara que eu quero acabar com essa história, coagir a galera a estudar conspirações, eu ia debochar, eu ia descredibilizar esse assunto. Como? Soltando conspirações imbecis, idiotas, tais como Terra plana. Olha, eu acho que esses poderosos que têm interesse, né, o governo oculto, ou seja, eles devem ter financiado Terra plana em alta, para você passar uma ideia tão imbecil, tão idiota, tão sem nexo, tão sem sentido hoje, tá? Onde tudo é conspiração da NASA, aquela balela toda, enfim, coitado de Aristóteles, né? Galera vendo sombras em pontos diferentes da Terra, já calcular o raio do planeta, enfim, tirar um chapéu para essa galera do passado, galera inteligente. Aí vem uns bocó em 2020, 2021, 2022, enfim, com esse assunto ainda, né? E aí nisso vem os coachings quânticos, hein? Você vai colapsar a sua realidade. Eu tenho o segredo do sucesso. É só você querer. Você precisa investir em você. Você tem que dar tempo ao seu sucesso. Cara, me dá raiva de mim até imitar esses caras. E os gurus? Mestre Oshi que tá aí, né? Você conhece Mestre Oshi não? Tá por fora. Aí vem os gurus, com aquela fisionomia espiritualista, e fala frases bonitas, e bababá, e babá. Olha o que o cara fazia. Olha quem é aquele cara. Né? E aí vem as receitas fáceis de sucesso, as mandingas para o despertar espiritual, ou seja, e aí vem uma porrada de coisa. ET Bilu, aquele projeto lá, portal, etc. Gente, você lembra do Romanek? Que rolou aí aquele documentário, até a galera aqui. E aí, Rodrigo, eu falei, gente, não desce, galera. Você analisando muito pouco, você vê a treta, você vê a picaretagem, você vê a busca pelo dinheiro. Aí você vai estudar mais a fundo que a vida do cara, fora do documentário. Você vai analisar, aí você vai, cara, não dá pra confiar. E aí você tira o conteúdo, qual é a mensagem daquilo, tá? E aí você vai ver que o negócio pega. E infelizmente muita gente não acredita nisso, tá? Continuando, então falando, tem conspirações absurdas. Agora, vamos falar de conspirações que já foram oficialmente reconhecidas. E olha o nível só de algumas que eu vou pincelar aqui para vocês analisarem. Nossa, Rodrigo, isso não pode ser da maneira como você está idealizando. Não ia ter gente tão malvada, tão macabra assim no planeta Terra. Aí, novamente, meu amigo, eu moro no planeta Terra, um planeta barra pesada. Quem veio pra cá, o bicho pega. Aqui o planeta é hostil, tá? Não conheço ainda unicórnios, mas vamos lá. Ó. Experimento de Tuskegee. Não sei como é que se pronuncia isso, tá? Olha esse site que tá lá embaixo. Recomendo. Para vocês analisarem umas três conspirações. Essa foi o seguinte. Nos Estados Unidos, diz que queriam fazer uma análise, um estudo, tá? E pegaram 400 trabalhadores rurais e disseram, ó, aqui vamos fazer um tratamento para o sangue, para melhorar, vocês que estão aqui em contato, blá, 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 entre aspas, ciência. E tome injetar umas paradas no braço. Essa cena aí é real. E o que está sendo injetado nesse senhor e mais 399 pessoas foi sífilis.
Alguém sabia disso? Não. E, infelizmente, eles, na promessa de serem tratados para um problema no sangue, eles foram contaminados com sífilis e o estudo era de sífilis. Eles foram cobaias humanas sem pedir, sem saber, sem querer. E isso já é reconhecido, é oficial. Então tem gente ruim nesse planeta? Olha que interessante essa aqui também, ó. A Operação Northwoods. Mostra o seguinte, foi uma sugestão, um documento também já desclassificado, ou seja, oficial, que foi revelado, onde mostra uma sugestão ao Exército, tá? Às forças militares, de simular um ataque, mas não é simular, gerar um ataque no próprio Estados Unidos, explodindo bomba aqui, ali, etc. tal, para poder invadir Cuba, botar a culpa nos caras e invadir Cuba. Olha que interessante. Então, oficialmente, já foi dada essa sugestão, hein? Isso é verdade, ou seja, um ataque de falsa bandeira. Não, mas isso não vai poder existir. Gente, é nossa complicado. Seguindo. Em 1990, Iraque e Kuwait estavam em guerra. Os Estados Unidos apenas assistiam aos conflitos, sem intervir. Não havia uma justificativa para isso até o momento. Mas uma menina de 15 aninhos, bonitinha, mudou o rumo do conflito. Identificada apenas como Nairá, ela deu um depoimento em congresso sobre direitos humanos. Tinha que ser direitos humanos, congressão lá, no ápice da guerra. Ela, aos prantos, relatou coisas terríveis, como soldados iraquianos invadindo hospitais no Kuwait e arrancando bebês das incubadoras só para assistir eles morrendo, aqueles demônios. O tipo de coisa que te deixa com vontade de entrar em uma guerra. Mas a tal Nairá não era uma adolescente traumatizada. Ela era a filha do embaixador kuwaitiano dos Estados Unidos e fazia parte da família real do país. Ela passou por um curso intensivo de atuação de modo a comover a mídia internacional. Na época, a imprensa não tinha acesso ao Kuwait e aquele depoimento meio que ficou como uma versão oficial dos fatos. Saldo final, os Estados Unidos entraram na guerra. E aí? Recentemente, vocês não lembraram de ninguém, não? Eu não sei vocês, mas eu me lembrei de alguém. Eu já vi isso antes. E olha aí na direita a imagem da menininha nórdica na esquerda, tá? Quer dizer, na imagem superior da direita, do lado esquerdo. Isso é uma propaganda nazista que utilizavam a menininha, aquela figura da menina ariana nórdica, para sensibilizar o coração dos povos. E olha a infelicidade que essa menininha teve de servir para um discurso falso aí, né? Vocês roubaram os meus sonhos. Eu tenho pena dessa menina, que eu acho que ela até é autista, enfim, é uma crueldade que fazem. E aí vamos a essa data mais uma vez. E aí eu vou só pincelar umas coisas. Ó, aí em cima, lado esquerdo, Pensilvânia, caiu um avião, não foi? Cadê ele? Olha lá, um caminhão do bombeiro, ainda um resto de fumaça. Procura avião. Pentágono, olha ele destruído. Tá vendo aí os destroços de avião? Cadê o avião? Aí, ó. Hillary Clinton, Obama, todos olhando para um telão. A gente só não vê o telão. Nossa, estão invadindo a casa de Saddam. Olha a força militar, vai pegar ele, meu Deus. Acho que estão fazendo react, ó. Ah, meu Deus. Olha lá, Osama e tal. Vou divulgar a nação americana. Pegamos Osama. Uhul! Pegou o maior terrorista do planeta. Vou chorar de emoção. E cadê ele? Jogamos no mar. Aí embaixo, no meio, o avião destruiu, certo? São vários blocos, vários prédios. Olha no final, o final da destruição. Olha o tamanho da destruição na parede. Na verdade, tem até um menor. Ou seja, foi uma destruição maior e foi diminuindo. Simulações mostram. Isso é típico de um míssel. E olha a Torre 7 aí de novo. Esse prédiozão aí, grandão. As torres caíram e tava lá de boa. Quando ninguém viu, ele disse, eu vou também. E colapsou também. Não vou nem falar muito, nem dá pra falar muito. Vamos lá. A palavra secreto é repugnante. Tá?
Isso é um discurso de John F. Kennedy. E eu queria enfatizar, e já falei isso e vou falar de novo. Ó. O governo, em todos os níveis, deve cumprir sua obrigação de dar a vocês a maior quantidade possível de informação, fora dos mais estreitos limites da segurança nacional. Afirma o presidente assassinado em Dallas, Texas. Apenas a palavra sigilo é repugnante em uma sociedade livre e aberta, e nós somos um povo intrinsecamente oposto às sociedades secretas, aos juramentos secretos e aos procedimentos secretos, acrescenta Kennedy. Um cara que já começa falando que a palavra secreto, sigilo, é repugnante, ele já demonstrou interesse em mostrar a verdade, certamente, por ver tanta coisa, que fez mudar de ideia. Porque ele era da elite, ele era do esquema. Mas acho que ele olhou e falou assim, rapaz, vocês foram longe demais. Não, o povo precisa saber. E aí eis que aconteceu aquele fatídico tiro na cabeça, enquanto ele desfilava com sua esposa aí no carro. E a culpa oficial foi desse cara aí, ó, Lee Harvey Oswald. Que em todo... Ele pode até ter sido um cara ruim, que não sei a história dele, não vou entrar nesse mérito, mas em todo momento ele manteve a narrativa de que ele era inocente. E eis que ele estava saindo, indo para um depoimento. Nessa cena, vem um cara de chapéu do nada, dizem que era da máfia, e dá um tiro nele, matando na frente de todos o assassino de Kennedy. Aquele cara que manteve a narrativa de ser inocente o tempo todo. E estudos mostram que não foram foram 3, se não me engano, tiros em direção ao carro, que inclusive não só um atingiu o Kennedy, mas o último foi o fatal na cabeça. E que, na posição que eles relataram, que supostamente estaria o Lee lá, era muito improvável alguém dar aqueles tiros. Enfim, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. A mídia, ela é um veículo maravilhoso. É esse que eu estou utilizando para falar com vocês. Ele nunca esteve tão democratizado como hoje. Mas, infelizmente, a desinformação poluiu tanto esse ambiente, porque o acobertamento já não se faz mais possível como era. Então, a desinformação complicou demais, mas ainda precisamos utilizar, pois precisamos das informações. Então, tenham muito cuidado, pois um fato é que vivemos em um mundo de diversas conspirações. A gente precisa saber até onde elas vão, quais são as válidas. A gente nunca vai ter acesso às informações para descortinar isso tão facilmente, senão não seria uma conspiração, seria algo já oficial. Mas o que eu convido a vocês é a pensar que a mídia requer muita cautela e que depende de você estudar e se descortinar aí do mundo da ignorância para poder se safar disso, beleza? E, como eu digo sempre, a viagem do conhecimento continua. Fico muito feliz de estar de volta. A Matrix realmente está pesada, mas isso aí é a vida de todo mundo, a sobrevivência não está fácil, mas estou me organizando para estar aqui com vocês com uma frequência maior e a gente terminar esse curso. E mesmo terminando o curso, a gente vai enriquecer ele muito mais nessa plataforma gratuita aberta. E agradeço muito o comentário e a participação de vocês no site, viu, galera? Sem silvestralista.com.br. Se inscreve, vai lá, comenta lá para a gente montar o nosso próprio portal. Valeu? Então, gente, mais uma vez obrigado. Espero que tenha servido aqui de mais um veículo de reflexão para você. Então, um grande abraço. Como eu digo sempre, fiquem com Deus, fiquem com quem vocês quiserem, com o universo, mas fiquem em paz, tá bom? Grande beijo, grande abraço e até a próxima aula, hein? Fica ligado. Tchau, tchau. Valeu.